Seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de circuitos elétricos. E hoje nós vamos estudar o teorema da máxima transferência de potência. Como nós vamos ver ao longo do vídeo, nós vamos provar aqui por meio de um gráfico que quando a resistência da carga ela se iguala à resistência do equivalente Thevenin, nós temos então a máxima transferência de potência, né? Nós já temos vídeo aí sobre teorema de Thevenin e teorema de Norton aqui no canal, então você se inscreva aí e não perca esses vídeos. São vídeos passados aí, você pode encontrar aí na playlist. Então, como eu disse, né, nós vamos conseguir a máxima transferência de potência quando a resistência da carga, da minha carga, for igual à resistência do equivalente Thevenin. Aqui a gente tem um circuitinho representando isso. Então, nós vimos lá no outro vídeo como a gente obtinha essa equivalência, né? Na verdade, conectado a essa carga, eu tenho lá um circuito com vários elementos que são reduzidos a um equivalente, que é uma fonte de tensão associado em série com uma resistência, fonte de Thevenin e a resistência de Thevenin. E de acordo aqui com o nosso teorema, quando o valor dessa resistência se igualar a essa, nós temos então a máxima transferência de potência, né? Bom, analisando esse circuitinho aqui, nós temos então esse resistor em série com esse. E se eu quiser calcular a corrente que passa pela carga, eu aplico então a lei de Ohm no resistor equivalente desse circuito aqui. Então eu vou ter a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Como isso aqui está em série, é a resistência de Thevenin mais a resistência da carga. Então a corrente é igual à tensão de Thevenin dividido pela resistência total, resistência de Thevenin mais a resistência da carga. Nós sabemos que a potência na carga vai ser igual a corrente ao quadrado vezes a resistência da carga. Então eu vou substituir essa equação aqui no I, eu fico com isso aqui ao quadrado vezes RL, e finalmente eu tenho tensão de Thevenin ao quadrado vezes RL dividido por resistência de Thevenin mais a resistência da carga. Então essa é a equação da potência. A equação da corrente está aqui, corrente da carga é a tensão de Thevenin dividido pela resistência equivalente, a resistência total, né? Nós já tínhamos visto ela aqui, eu só trouxe ela para esse local. E a tensão na carga, basta a gente fazer um divisor de tensão aqui na carga com essas duas resistências, né? Eu vou encontrar RL sobre R Thevenin mais RL vezes a tensão de Thevenin. O que a gente vai fazer então é colocar gráficos, por exemplo, esse primeiro de potência versus a resistência da carga. Então esse gráfico ele é a representação gráfica dessa equação aqui. Ela vai me dar uma curva desse tipo. E se você plotar um gráfico desse com um circuito seu, você vai verificar que quando, para um valor de carga igual à resistência de Thevenin, você vai encontrar a máxima potência, certo? Então, como nós havíamos dito lá no começo do vídeo. A gente faz o mesmo gráfico em função, né, versus a resistência para a tensão e para a corrente, utilizando essas duas equações. A gente vai verificar então que a corrente ela vai diminuindo conforme eu vou aumentando a resistência da carga, né? Eu vou ter uma diminuição da corrente e a tensão da carga ela vai subindo conforme eu aumento o valor da resistência da carga. A gente já sabe isso daí, né? Aqui, quando eu tenho a resistência da carga igual à resistência de Thevenin, eu vou encontrar para esse ponto, né, uma tensão igual à tensão de Thevenin dividido por 2. Então, a tensão que eu encontraria no gráfico aqui é a tensão de Thevenin dividido por 2 e a corrente é o valor da corrente máxima dividido por 2 também, certo? Basta fazer algumas substituições nessas equações aqui que você vai chegar a essa conclusão. Agora vamos verificar o que acontece com a eficiência do circuito, né? A eficiência ela é dada pela potência da carga dividido pela potência da fonte multiplicado por 100. É um valor percentual, né? Então a gente substitui nessa equação a potência da carga pela corrente da carga ao quadrado vezes a carga, e embaixo a potência fornecida pela fonte é a corrente da carga também ao quadrado, né? Isso aqui é um circuito em série, portanto a corrente que passa pela carga é a mesma corrente que está saindo da fonte. Então corrente da carga ao quadrado, que é igual à corrente da fonte, vezes a resistência equivalente, que é em série a soma dessas duas aqui, multiplicado por 100. Então, cancelando aqui a corrente,
a gente fica então com RL sobre RTH mais RL, porque a resistência total é a soma das duas, eles estão em série, vezes 100. Essa é a equação da eficiência. Agora, vamos analisar essa equação. Se eu, por um acaso, quando eu tenho um RL, uma carga muito pequena, comparada com a tensão de Thevenin, olha o que acontece com a nossa eficiência, né? Se esse número é muito pequeno comparado a esse, eu posso dizer que essa soma é praticamente igual a esse daqui. Então, esse número prevalece em relação a esse, e eu estou dividindo esse número que é muito pequeno por um número que é muito grande comparado a ele, portanto, o valor total da eficiência vai ser baixo. Então, toda vez que eu tiver um RL, uma carga muito pequena em relação à resistência de Thevenin, a consequência disso é que eu vou ter um circuito com baixa eficiência. Agora, vamos fazer ao contrário. Vamos supor que eu tenha, ao contrário, esse valor muito maior do que esse. Então, nessa soma, esse valor prevalece, eu posso ignorar esse daqui, e eu tenho uma eficiência de 100%, uma eficiência muito alta, né? Fazendo um gráfico, então, do rendimento da eficiência com o RL, igual nós fizemos com a corrente, com a tensão e com a potência, eu vou obter uma curva desse tipo aqui. E nós vamos perceber, então, que quando eu tiver RL igual ao R de Thevenin, que é a condição de máxima transferência de potência, eu tenho uma eficiência de 50%. Portanto, é uma eficiência aí que pode ser considerada baixa para muitos casos, né? Para muitas aplicações não é aceitável ter uma eficiência dessa. Então, no final, o que nós vamos ter que fazer aí quando estiver projetando um circuito é fazer um balanço entre a máxima transferência de potência e a eficiência desejada, né? Vai ser um balanço. Nós não vamos conseguir um circuito de alta eficiência e com máxima transferência de potência, certo? Então, para máxima transferência de potência, resistência da carga igual a resistência de Thevenin, nós temos essa equação que nós vimos anteriormente aí. E se a resistência da carga é igual à resistência de Thevenin, eu fico com tensão de Thevenin dividido por duas vezes a resistência de Thevenin. Esse aqui ficou igual à resistência de Thevenin. Substitui lá na equação da potência da carga, I quadrado RL, substitui isso aqui no I quadrado, e a gente fica então com o valor, né, da máxima potência, é a tensão de Thevenin ao quadrado dividido por 4 vezes a resistência de Thevenin. Não podemos esquecer aqui do nosso circuito de Norton, né? As fontes de correntes elas são utilizadas lá em eletrônica, nós temos lá no nosso vídeo de eletrônica, os transistores são modelados com fontes de corrente. Então é muito importante entender também como funciona uma fonte de corrente, porque vai utilizar em outros lugares esse conceito. Vimos lá o nosso equivalente de Norton, era uma fonte de corrente associada em paralelo com uma resistência Norton, e a gente tem a corrente lá através da nossa carga. A tensão, nós vamos obter a máxima transferência de potência quando a resistência da carga for também igual à resistência Norton, né? E daí, fazendo uma conversão, né, de uma fonte de corrente para uma fonte de tensão, né, nós vimos lá como se faz isso, essa conversão entre fontes, como transformar uma fonte de corrente numa fonte de tensão e vice-versa, nós temos vídeos sobre isso daí. Se você fizer essa transformação e substituir nessa equação aqui, você vai obter, para esse caso, a potência máxima na carga é igual a corrente Norton ao quadrado vezes a resistência Norton dividido por 4, certo? Agora vamos ver alguns exercícios, né? Vai passar o nome do livro aí, já deve ter passado o nome do livro aí embaixo. É o capítulo 9 desse livro, é de onde eu estou tirando os exercícios. O primeiro que a gente vai ver é o número 19. Ele pede então para esses dois circuitos que eu encontre um R, né, um valor de R, para a potência máxima, para que eu obtenha a máxima transferência de potência. Circuito da letra A e da letra B. Então, letra A, eu tenho aqui esse resistor R, e ele quer saber qual é o valor daquela resistência para que eu tenha a máxima transferência de potência. Então, nós sabemos que para obter a máxima transferência de potência, esse valor aqui então tem que ser igual ao valor da resistência de Thevenin. Basta então calcular a resistência de Thevenin para esse circuito e nós encontramos o valor da resistência para a máxima transferência de potência. Nós já vimos como fazer isso, a gente remove esse resistor do circuito, abrimos as fontes de corrente e curto-circuitamos fontes de tensão. Então abri a fonte de corrente e agora eu vou calcular qual é a resistência que eu enxergo por AB.
Eu estou vendo aqui, isso aqui é um circuito aberto, esse resistor então está em série com esse aqui. Resistência Thevenin, 2 mais 12, 14 ohms é o valor da resistência que, quando colocada aqui, vai nos dar a máxima transferência de potência. Para a letra B, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui uma fonte de tensão ao invés de uma fonte de corrente. Curto-circuitamos a fonte, removemos o resistor do circuito e calculamos a resistência enxergada através desse terminal. Então, no momento que eu fiz esse curto, esse resistor de 5 ficou em paralelo com esse de 5. E esse paralelo está em série com o outro de 5. Então, é esse paralelo, 5 vezes 5 sobre 5 mais 5, mais a série de 5. Eu vou encontrar a resistência Thevenin igual a 7,5. E o nosso resistor, como tem que ser igual à resistência Thevenin, para que eu tenha a máxima transferência de potência, vai me dar 7,5. Quando eu conectar, então, o resistor de 7,5 aqui, eu tenho a máxima transferência de potência para a carga. No exercício 23, ele dá esse circuito para a gente e ele pergunta qual é o valor que eu tenho que colocar no resistor R1 para que eu tenha a máxima transferência de potência no resistor R4. Então, nesse problema, o R4 vai ser a nossa carga. E eu vou ter que calcular qual é o valor que eu coloco aqui para que essa resistência aqui fique igual à resistência de Thevenin. Então, para a máxima potência, eu vou ter R4 igual a R de Thevenin. Curto-circuitamos a fonte e removemos o R4 do circuito. Então, eu fico com R1, que é um valor desconhecido. R1 está em paralelo com o de 50 e em série com esse outro de 50. Tá certo? Então, está aqui, esse aqui é a nossa associação, é a nossa equivalência, né? E eu quero que isso aqui seja igual ao R4. Essa aqui é a resistência Thevenin, ela tem que ser igual ao R4. O R4 é 50 também. Então, isso tem que ser igual a 50. Esse 50 cancela com esse. Eu fico com R1 vezes 50 sobre R1 mais 50. Isso aí é igual a zero. Portanto, o R1 é igual a zero. Então, calculamos o R1, né, quando, na verdade, eu tenho que curto-circuitar isso aqui. Né? Aí eu tenho a máxima transferência de potência no resistor R4. Exercício 21, ele também pede o valor de R para que eu tenha a máxima transferência de potência. Máxima transferência de potência, esse R tem que ser igual ao RE. É cansativo, esse é bem simples, né? Então, R tem que ser igual à resistência de Thevenin. Desculpa, R tem que ser igual à resistência de Thevenin. Então, eu vou remover ele do circuito e vou curto-circuitar a fonte de 20 volts e vou abrir a fonte de 3 amperes. Então, feito isso, eu obtenho esse circuito aqui. E eu fico, então, que essa resistência enxergada aqui pelo terminal AB vai ser esses dois em série em paralelo com esse. Então, eu vou ter 16 em paralelo com 25. Resistência Thevenin, 16 vezes 25 sobre 16 mais 25. Então, eu encontro lá 9,75 ohms. Substituindo esse resistor, esse R por um resistor de 9,75, eu tenho a máxima transferência de potência aqui para esse resistor. Certo? Eu espero que tenha ficado claro então e eu vejo você no próximo vídeo.